Muito bem, permanecemos ao vivo aqui com vocês no YouTube, em antagonista.com/ao-vivo, esse link para vocês falarem para os seus familiares, amigos, inimigos, adversários, para acompanhar as transmissões em tempo real do Antagonista. Olha só, complementando aqui tudo que a gente já disse a respeito do esquema de peculato na Alerj, a organização criminosa comandada por Flávio Bolsonaro desviou 6 milhões e 100 mil reais dos cofres públicos, de acordo com o Ministério Público. A denúncia aponta que dessa quantia, 2 milhões foram comprovadamente repassados ao ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema. De acordo com o Estadão, o documento descreve 1.803 crimes de peculato e 263 atos de lavagem de dinheiro. Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram denunciadas no início do mês. Segundo o MP, os recordistas de repasses destinados a Flávio Bolsonaro são os seguintes: a parente de um amigo de Queiroz, Flávia Regina Thompson da Silva, com 270 repasses, a esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, com 268, lembrando que a Márcia está em prisão domiciliar com o Queiroz, a esposa de Adriano da Nóbrega, aquele miliciano que depois acabou morto, Daniele Mendonça, com 254 repasses, e a filha de Queiroz, Natália Queiroz, com 226, ela que é suspeita de ter sido funcionária fantasma. Estava lá registrada no gabinete do Flávio e depois foi para Brasília, né, pelo menos o nome dela, registrado lá no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Entre os casos de lavagem de dinheiro, a denúncia cita 88 depósitos fracionados nas contas de Flávio e da esposa, 49 boletos bancários das escolas das filhas de Flávio, 114 boletos bancários da Unimed Rio e a aquisição de imóveis subfaturados em Copacabana. Mário Sabino, temos 1 minuto para comentar isso. Alguma frase a respeito desse esquema? Eu estou impressionado com os números, né? Essa gente só fazia isso, né, o tempo inteiro. Rotina, né? Uma rotina de despachante, né? Despachante corrupto, né? Exatamente. Quer dizer, tinha o sujeito lá, o Fabrício Queiroz, para coletar todos esses repasses, e aí fazia pagamentos de despesa pessoal, eventualmente dava para dinheiro vivo para transações imobiliárias, porque é isso que os investigadores estão apontando, dinheiro sujo sendo lavado, né, com pagamento de parcela na compra ou no financiamento de um imóvel. Então todo o esquema está aí bastante descrito nessa denúncia, que já vem culminar uma investigação de 2 anos. A gente já vai voltar em instantes com a transmissão do rádio. Então, Robson, pode fazer aquela mágica para a gente. Muito bem, estamos de volta com o Papo Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, Mário Sabino está ao meu lado e agora aquele ingrediente econômico no nosso programa com Matheus Spies, da Empíricos, que traz para a gente o fechamento, o balanço do mercado. Salve, Matheus, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo certo num dia positivo para o Ibovespa e para as bolsas do mundo inteiro, né? No Brasil, especificamente, a gente teve já um pouco da digestão dos agentes para com uma possível retomada das discussões reformistas em Brasília, depois deste primeiro turno em que já tivemos 7 capitais decidindo os seus prefeitos e boa parte também do país já tomando um rumo nesse sentido, que aliviou bastante a questão dos ruídos que impediam, era um gatilho para retomadas das discussões fiscais. A gente precisa retomar a definição do orçamento para 2021, PEC emergencial, Pacto Federativo, reforma tributária, tudo isso que serve de pilar para que consertemos a trajetória da dívida tão importante para que alinhemos a curva de juros e o prêmio de risco cambial e também o prêmio de risco sobre a Bolsa brasileira, atraindo capitais, atraindo investimentos. Hoje, o Ibovespa subindo mais de 1,5%, cotado acima dos 106 mil pontos, a 106.502 pontos. Dia também usualmente mais volátil por conta dos vencimentos das opções, mas que, por conta do humor internacional, também não teve positivo, né? Não teve nenhum problema maior derivado disso, né? Em relação à política, a gente teve algumas falas do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, também falando, reforçando um pouco. Também todas as autoridades monetárias do mundo inteiro têm se pronunciado. Roberto Campos Neto todo dia fala alguma coisa, bem alinhado, ele nunca muda o discurso, não tem nenhuma surpresa em relação ao que a gente já sabe, correção da curva da trajetória fiscal do Brasil é muito importante para que ele consiga preservar a taxa de juros mais baixa por mais tempo, como o mercado espera que o faça. Dados comerciais hoje no Brasil também
de balança comercial com superávit, né, num dia de queda do dólar no Brasil e no mundo, né? O dólar aqui está cotado ali por volta dos R$ 5,44. E nem a onda de Covid no Brasil, alguns números mais altos, mais chamativos aqui no estado de São Paulo, principalmente, fizeram com que a Bolsa perdesse seu humor, até mesmo porque no exterior, Estados Unidos e Ásia, fazendo muito positivo, dados econômicos na China e também um novo acordo comercial gigantesco, né, o maior acordo comercial em termos de tamanho aí já registrado, e nos Estados Unidos, notícia de vacina, dando aquela dicotomia entre aquele combo de reabertura da economia, jogando os ativos para cima. Então, Dow Jones subindo mais de 1,6%, S&P 500 subindo mais de 1,2%, e Nasdaq, por ser um combo mais stay-at-home de tecnologia e não de reabertura propriamente dito, subindo também, mas mais arrefecido, num contexto em que a gente ainda aguarda o pacote de estímulos que volta a ser debatido, por mais que a gente esteja travado em Washington por conta da contestação das eleições por parte do presidente americano Donald Trump, tá certo? Tá certíssimo, Matheus Spies, da Empírico, sempre enriquecendo aqui o Papo Antagonista. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho, Matheus. Boa noite. Muito bem, vamos falar da eleição municipal por todo o Brasil. A maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro fracassou nas eleições municipais desse domingo, usando instalações públicas, equipamentos e intérpretes de Libras da presidência, como a gente apontou aqui. Bolsonaro pediu voto para 13 candidatos a prefeito pelo Brasil. 9 deles foram derrotados, 2 vão para o segundo turno e apenas 2 foram eleitos. Os 2 eleitos são Gustavo Nunes, em Ipatinga, Minas Gerais, e Mão Santa, em Parnaíba, no Piauí. Bolsonaro também pediu voto para 45 candidatos a vereador. Só 7 conseguiram se eleger. Entre os 38 derrotados estão a ex-funcionária de Bolsonaro, Valdo Açaí, que concorreu em Angra dos Reis como Val Bolsonaro, e a ex-mulher do presidente, Rogéria Bolsonaro, que disputou uma vaga na Câmara do Rio de Janeiro. Até a primeira-dama Michele Bolsonaro fracassou. Ela divulgou 4 candidatos a vereador nas redes sociais e todos perderam. Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, foi eleito, mas teve uma queda de 35 mil eleitores em relação aos votos que obteve em 2016, perdendo o posto de vereador mais votado do Rio para Tarcísio Mota, do PSOL. Ontem, ao fim da apuração, Jair Bolsonaro foi ao Twitter comentar os resultados e, tentando minimizar, acabou passando o recibo da derrota. Abro aspas. Há 4 anos, Geraldo Alckmin elegeu João Dória prefeito de São Paulo no primeiro turno. 2 anos depois, Alckmin obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. Minha ajuda, a poucos candidatos a prefeito, resumiu-se a 4 lives no total de 3 horas. A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022, a certeza de que nas urnas consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. Deus, pátria e família. Fecho aspas aí para a declaração do Jair Bolsonaro no Twitter. Mário, você escreveu um texto a respeito da preocupação do cidadão comum, como inclusive o general Santos Cruz estava falando, com as questões locais da cidade. Então, como é que você viu esse resultado? Muito está se falando, evidentemente, porque o Jair Bolsonaro usou ali a máquina pública também para pedir apoio e ele está aí no foco das atenções políticas, mas também tem as questões urbanas, a expectativa de uma melhora ou de uma piora na situação cotidiana do dia a dia. E aí, Mário? Eu concordo com o... Antes de mais nada, eu queria só dizer o seguinte, alguém precisa avisar o presidente da República que Deus, Pátria e Família é um lema fascista, né? Pois é. É preciso, por mais que a gente possa gostar de Deus, Pátria e Família, quando você coloca as 3 palavrinhas ali unidas, lembra o fascismo, né? Na década de 30. Tinha muita gente, inclusive, nas redes sociais, lembrando a própria imagem fascista que reúne aí esses 3 itens. Alguém precisava dar uma aula de história para o presidente Jair Bolsonaro. Felipe, eu concordo com o general Santos Cruz, que até escrevi isso antes. Eu acho que, em primeiro lugar, o Bolsonaro escolheu muito mal os seus candidatos, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o Celso Russomano, achar que pode eleger o Celso Russomano é uma piada. O Celso Russomano é mais ou menos como, sei lá, o Bangu, né? Você que é carioca, o Bangu pode começar bem o campeonato carioca, mas
depois vai para o brejo, né? Tem a zoeira na rede social, desculpe interromper, mas o pessoal chama de russomano Button, né? Tem o curioso caso do Benjamin Button, então o russomano é aquele que já nasce eleito e depois vai perdendo voto até não ter mais nenhum. Né? Essa é uma boa imagem. Então ele escolheu mal, assim, são a gente realmente sem nenhum tipo de chance de... A gente já conhece o russomano aqui em São Paulo, né? Por exemplo. Agora, o Bolsonaro, eu já disse também, ele não tem partido político, as eleições municipais elas são muito calcadas em estrutura partidária, né? Candidatos fortes de partidos fortes. Obviamente você tem de vez em quando surpresas, como o Guilherme Boulos, mas o Guilherme Boulos é um fenômeno da esquerda, ele entrou no vácuo, né, do PT, que realmente perdeu poder, perdeu prestígio, perdeu força em virtude da debacle do seu chefão. Não acho que, já disse isso também mais de uma vez e repito aqui, eu não acho que eleição municipal defina eleição nacional. Então, desse ponto de vista, eu até entendo o Bolsonaro, o argumento dele, né? O Fernando Henrique Cardoso não fez prefeito em São Paulo quando foi presidente da República. O PT, o Lula, né, no auge do prestígio, ele fez dos 4 prefeitos paulistanos, ele fez só 2. Então, assim, não é necessariamente um determinismo, né, que um sujeito que falha na eleição municipal, ainda mais nas condições do Bolsonaro, que não tem partido, que escolheu mal seus candidatos, que lá adiante ele vai ser inviabilizado como presidente da República. Quem está como candidato, né, à reeleição a presidente da República? Quem está inviabilizando o Bolsonaro é o próprio Bolsonaro nas suas atitudes como presidente. Isso é clara essa erosão que existe. De fato, eu acho que também tem esse aspecto, né? O Bolsonaro perdeu muito a força em relação a 2018, onde ele talvez até fosse capaz de eleger o russomano, se o russomano fosse candidato a alguma coisa. Como direita conservadora, né? Inclusive o como russomano posou de direita conservadora. Ele que apoiou Dilma Rousseff, apoiou o petismo desde o começo, para vocês verem como a escolha dos candidatos, com o perfil que se está defendendo, fica um contraste completo. Mas o próprio Bolsonaro apoiou o Lula, né? Apoiava o PT, né? Em algum momento da vida, né? Então, esse negócio de ideologia no Brasil, isso aí não existe, né? Existe oportunismo, é conveniência. Agora tem essa corrida para o centro, né? Todo mundo é de centro. Né? Todo mundo é de centro. Enfim, obviamente você vai ver ali, tem um monte de malandro posando de centro, que nunca foi centro porcaria nenhuma, só foi o centro das atenções de si para si próprio. Então, assim, sim, o Bolsonaro sai, obviamente que há um enfraquecimento, né, do Bolsonaro. Essas eleições municipais, elas traduziram, né, esse enfraquecimento que já vinha ocorrendo paulatinamente em função das diferentes atitudes desastrosas dele, principalmente em relação à pandemia. Mas, assim, é uma eleição municipal a gente não leva a sério, né? É um problema isso no Brasil. Porque, você veja, no caso do Rio de Janeiro, né? Um é o Eduardo Paes, que foi denunciado pela Lava Jato e construiu aquela maravilha da engenharia que é a Ciclovia da Morte. O outro é o Marcelo Crivella, que é o pior prefeito que o Rio de Janeiro já teve em muitos anos, né? Então, talvez na sua história inteira, o que é uma façanha. É uma façanha. É uma façanha. Aqui em São Paulo... Uma façanha que o Sérgio Cabral conseguiu no governo. Pois é, que o Sérgio... Eu até quando cheguei para morar em São Paulo 3 anos atrás, eu falava, olha, muita gente tentou destruir o Rio de Janeiro, mas o Sérgio Cabral teve talento e conseguiu. Né? É claro que o Rio de Janeiro pode se reconstruir depois da roubalheira do Cabral no governo, mas é uma analogia que a gente faz para dar o peso daquele que está condenado a mais de 200 anos de cadeia. Né? Pois é, mas você veja, o Sérgio Cabral, eu fico imaginando, se ele não tivesse sido convidado, preso, e todos os crimes dele já tivessem vindo à tona, será que ele não seria eleito outra vez? É uma pergunta que sempre me fica na cabeça. Porque assim, a gente vota, não sei, eu digo assim, o povo, os eleitores, eles não parecem muito levar em conta, né, o currículo,
nem o preparo, né? O Guilherme Boulos, por exemplo, que é um fenômeno, né? Ele teve muito voto dos jovens aqui em São Paulo, que acreditaram que o que ele estava falando é algo novo. Ele, na verdade, é o novo absolutamente velho. Ele parece ter um discurso assim da década de 1917, né, da Revolução Russa. E, no entanto, está aí eleito. Ninguém se preocupa, na verdade, com as cidades. Nós temos as piores cidades do mundo, acho eu. Para um país do porte do Brasil, com o tamanho da sua economia, que pretende ser civilizado, as cidades brasileiras são precaríssimas, né? Aqui em São Paulo se constrói prédio de luxo de frente para esgoto, né? O sujeito paga, né, 30 milhões de reais para morar em frente a um esgoto. Não é que ele está morando de frente para o Rio Sena, né? Ou nada, não, ele está morando para o Central Park, né? Ele está morando de frente para o Rio Pinheiros, que é um esgoto. Então, assim, a cidade é um esgoto, os serviços públicos não funcionam, né? E não é só em São Paulo, obviamente. E essa preocupação com alguém que entenda a cidade, que conheça a cidade, né? Que se preocupe de fato com a cidade, que tenha mostrado serviço, essa preocupação não ocorre. Isso é agravado pelo fato de nós não termos um sistema eleitoral que impeça os caciques, os partidos, de impingir certos nomes aos eleitores, fazendo com que toda eleição se transforme numa escolha de Sofia. Né? Exatamente esse ponto que eu queria chegar, estava esperando aqui a oportunidade, porque em favor dos eleitores, uma das poucas coisas que se pode alegar, porque é lógico que muita gente ruim é eleita no Brasil, é que as outras opções também não são muito boas, né, mano? Mas por isso, porque se nós tivéssemos um sistema distrital, né, para as eleições, talvez isso fosse resolvido, né? Nós estaríamos votando sempre em alguém, né, que demonstrou aos seus eleitores mais próximos, né, que era capaz de empreender um bom governo, de ter boas iniciativas e tudo mais. O que ocorre no Brasil é que de 4 em 4 anos, não importa a eleição, aparecem, em geral, os mesmos nomes. Né? Quando aparece alguém diferente, o simples fato de parecer diferente já parece ser algo bom, né? Mas em geral são os mesmos nomes impingidos pelos mesmos caciques, né? E o eleitor nem presta muita atenção, né? Essa que é a verdade. Você conversar com qualquer cidadão, ele não tem muita convicção, né, sobre se o sujeito é bom ou ruim, né? Isso, por exemplo, em São Paulo faz com que os tucanos se perpetuem no poder, tanto no governo do estado como também na prefeitura, né? Porque eles ganham por default, né? Que é o que pode acontecer em São Paulo no caso nessa eleição agora. Muita gente vai votar no Covas para impedir que o Boulos seja eleito, né? Então, eu vejo tudo com muita descrença. Eu acho que o Brasil está muito longe de usar a sua democracia para realmente promover avanços, né? Porque o sistema é ruim, porque os políticos têm péssima qualidade, e na eleição municipal isso fica ainda mais evidente, né, Felipe? E aí a gente fica aqui, vivendo desse jeito, em cidades absolutamente precárias, sem um mínimo de condições para que as pessoas tenham uma vida razoável, né? Bons serviços, enfim. E é claro que a pandemia agravou um pouco esse quadro no sentido de que houve menos interação entre os candidatos e os eleitores também estavam mais preocupados com a sua própria situação diante de um cenário de crise econômica, o que acabou favorecendo também nomes mais conhecidos. Então, quem também já tinha concorrido em outras eleições, mesmo que derrotado, tinha ali algum recall e conseguiu usar isso a seu favor. Vamos continuar aqui dando um panorama geral para a gente ir comentando aos poucos. Como não podia deixar de ser, o Jair Bolsonaro levantou suspeitas sobre o processo eleitoral hoje pela manhã. O presidente disse que sempre vai haver dúvidas se não houver uma forma confiável de apurar as eleições. Tem uma sonora dele, produção? Pode soltar. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, né? É só isso. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições. Agora, um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. O Supremo diz que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população.
Agora, mas tem vários bolsonaristas nas redes sociais, ou até ex-bolsonaristas, que foram derrotados ou tiveram parentes derrotados nessa eleição, que estão investindo ainda mais pesado nesse discurso de fraude, né, mimetizando aí o que está acontecendo nos Estados Unidos com a derrota na apuração do Donald Trump. O Brasil sempre é uma cópia mal feita, né? As coisas chegam aqui em ondas tropicais, né? É óbvio que eles iam falar em fraude. Agora, tem um aspecto aí nessa eleição que merece ser considerado, é que o TSE protagonizou um vexame, né? Um vexame ontem. Não, houve um ataque hacker. Aliás, a Cruzoé mesmo essa semana traz uma excelente reportagem sobre a fragilidade dos sistemas do governo, dos diversos poderes, né, frente a essas ameaças cibernéticas. Houve um ataque, não foi esse ataque que não teve nenhuma relação, né, pelo menos segundo o ministro Barroso, presidente do TSE, e parece que não tem mesmo, né, com o que aconteceu mais adiante, ou seja, na hora da apuração, que houve um atraso de mais ou menos 3 horas, se eu não me engano. Agora, foi um vexame nesse sentido, né, porque não precisava ter esse atraso. O que aconteceu, o Cláudio Dantas revelou lá no Antagonista, foi que a ministra Rosa Weber, né, da gestão anterior, resolveu centralizar a totalização dos votos no TSE. Antes isso era feito por supercomputadores, cada um no seu num TRE, né? Nos diversos TREs brasileiros, né? Do Tribunal Regional Eleitoral. Eles totalizavam e mandavam para o TSE. Ela resolveu, por razões de economia, centralizar tudo no TSE. E deu no que deu. O sistema aparentemente não estava preparado para isso, né? E suscitou, agora chegando ao seu ponto, e suscitou, obviamente, esse tipo de declaração idiota, né, de que houve fraude nas eleições, né, que as fraudes são extensivas e tudo mais. Eu já disse aqui e repito, eu acho que as urnas eletrônicas deveriam contar também com o voto impresso ali, com um certificado de que houve voto. Em situações muito, muito limítrofes, digamos assim, né, ou pudesse haver recontagem. Também não pode virar festa da uva, né? Qualquer coisa tem recontagem. Não, precisa ter situação, uma legislação muito específica, né? Muito, muito rigorosa. Agora, óbvio que não houve fraude, né? Óbvio que isso é uma macaquice, né? Então estão macaqueando o discurso do Trump, que é outra besteira, né? Já está mais do que... Aliás, essa história, você sabia, não sei se você leu, a New York Times, a BBC, aí os bolsonaristas vão falar, não, é esquerda, tá bom, tudo bem. Eles fizeram reportagem, né? Eles foram verificar os tais mortos que teriam votado, e não tem nada de morto votando, né? É homônimo, né? Que eles pegaram uma base enorme e usaram essa base enorme para dizer que em Michigan houve, não, são homônimos que votaram, né? Tá tudo devidamente registrado. Ou seja, é mais uma fake news do Trump, né, para tentar tumultuar o espetáculo, não vai adiantar nada, né? E aqui também não vai adiantar nada, papo furado. A gente precisa fazer o último intervalo comercial desse programa no rádio, então até já para os ouvintes, a gente fica com os espectadores no YouTube em antagonista.com/ao-vivo. Muito bem, a gente fica aqui ao vivo no YouTube, só dar um panorama geral das conquistas de prefeituras pelos partidos. O PP do Ricardo Barros, aquele líder do centrão do governo Bolsonaro na Câmara, conquistou 150 prefeituras a mais do que em 2016 e agora tem 648, ficando atrás apenas do MDB, que caiu de 1.049 para 750. O PSD conseguiu mais 96, chegando a 636. O DEM também se fortaleceu, passando de 272 para 440. O PSDB foi o partido que mais caiu em número de prefeituras, passando de 805 para 525, mas avançou para o segundo turno em São Paulo com o Bruno Covas. E ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que Bolsonaro voltou ao tamanho normal. Aspas para o Rodrigo Maia, acho que agora está representando, na verdade, o tamanho do núcleo dele, que era muito menor que as 46% das intenções de voto que ele teve. Voltou ao tamanho normal e aí a influência é menor, principalmente nas capitais, onde a cobrança da sociedade é sempre muito maior que nos municípios do interior. Fecho aspas.
Bom, mas a gente já conversou de certa maneira sobre isso, a influência de 2020 em 2022, tudo isso obviamente tem que ser visto com muitas nuances. Agora, serve de certa forma de alerta para o comportamento, para a conduta do presidente daqui em diante, porque de fato ele era um deputado federal eleito com 7 mandatos, 28 anos lá na Câmara, que tinha um núcleo forte, uma base eleitoral forte no Rio de Janeiro, com aquela votação ali de deputado, quando inclusive indicou que seria pré-candidato à presidência da República. A candidatura dele foi vista por muita gente com desconfiança, como se ele não tivesse capacidade de abarcar uma fatia maior do eleitorado, mas aí havia toda uma confluência de fatores, o desgaste do PT, o avanço da Lava Jato, etc. Você acha que talvez, se o Bolsonaro não se comportar, ele pode voltar, não digo igual a ter aquele núcleo que ele tinha antes, mas reduzir bastante? Sim, sim. Agora eu me pergunto também qual é o tamanho do Rodrigo Maia. É um deputado de pouco voto, né? Relativamente é presidente da Câmara, fica se jactando e tem realmente poder. Mas fica lá como deputado, né? Quando tentou uma eleição majoritária no Rio, ficou lá atrás, teve 3, 4%. O Bolsonaro é o resultado de uma confluência de fatores, evidentemente, é um fenômeno que surgiu a partir do cansaço, um cansaço que durou pouquíssimo, né, dos brasileiros com os velhos políticos, né? Tanto que a gente vê esse resultado aí que você falou. Imagina, o PP crescendo. A gente vai ter que voltar aqui no rádio. Vai, Robson. Muito bem, estamos de volta com o Papo Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, estou aqui com o Mário Sabino. A gente manteve aqui durante o intervalo no YouTube a mesma pauta e estava comentando a declaração do Rodrigo Maia sobre o Jair Bolsonaro estar voltando ao seu tamanho normal. Quer dizer, a sua base eleitoral do tempo em que ele era deputado federal. Mário Sabino estava completando um raciocínio. Pode falar, Mário. Não, o Jair Bolsonaro, óbvio que tudo pode acontecer com o Jair Bolsonaro. Ele surgiu para o mundo, né, porque soube surfar bem na onda, né, de indignação dos brasileiros com o que ocorreu na Petrobras e adjacências, né, com a Lava Jato, um discurso mais conservador ou mais moralista, melhor dizer moralista, né, no aspecto comportamental. Agora, tudo pode acontecer, por exemplo. Ele está fragilizado, as eleições municipais mostraram que ele já não é mais o mesmo de 2 anos atrás, não consegue fazer transformar qualquer poste em prefeito, em o que seja. Mas, assim, daqui a 2 anos a gente não sabe. A crise econômica pode passar, a gente vai esquecer que houve Covid-19 se tiver vacina, né? Porque é da natureza das pandemias. Veja, são duas coisas concomitantes. É da natureza das pandemias, até para um aspecto psicológico, que as populações esqueçam. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola, né? E ainda temos o fato do Brasil esquecer, os brasileiros esquecerem de 15 em 15 segundos o que aconteceu nos últimos 15 segundos, né? Ou minutos, ou anos, não importa. Então, assim, pode ser que em 2022 a economia tenha voltado aos eixos, o que no Brasil não significa que tudo possa vir a estar às mil maravilhas. A gente já se acostumou, aqui bom é medíocre, né? A gente já se acostumou com um crescimento medíocre, então se tiver um crescimento medíocre a gente vai estar achando ótimo, né? Pode ser que enfim, pode ser um monte de coisa. Pode ser que o Centrão resolva bancar o Bolsonaro, que não tem um nome melhor nacional, né? Eu não acho que o Bolsonaro vai ser do mesmo tamanho. Acho que o Bolsonaro ele conquistou ali uma parcela de eleitores no Brasil inteiro que vai permanecer com ele até o final dos dias. É um daqueles fenômenos brasileiros, tipo Jânio Quadros, né? Jânio terminou, renunciou, foi exilado, voltou e foi prefeito de São Paulo, né? Envolve muito culto à personalidade. Exato. São aspectos, afinidades eletivas, né, que ele conseguiu ali ter com uma parcela do eleitorado. O que não significa que ele poderá ser reeleito, obviamente.